eu achei interessante. Saindo agora um pouco desse lado da menopausa, a gente indo pro algo que você falou assim, que também atende alguns casos de tireoide que aparecem no teu consultório. Eu lembro de a primeira vez que eu ouvi esse nome tireoide, foi num caso que eu sempre gostei muito de futebol, acompanhado do Ronaldo Fenômeno, que deu problema, ele falou que tinha que tirar tireoide, enfim. O que é essa tireoide de maneira geral, assim, para uma pessoa bem leiga mesmo entender o problema que isso pode trazer na vida de uma pessoa? Tá. Manuel, eu quero começar essa resposta falando assim, ó. Uma coisa que nem todo mundo sabe. Vou até olhar pra câmera pra falar. Claro. Todo mundo tem tireoide, tá? Porque eu atendo muitos pacientes que vêm no consultório e falam assim, doutora, eu tô com tireoide. E a minha resposta é a seguinte. Todos têm. Que bom que tu tá com tireoide. Se tu não tivesse, tu não estaria aqui, tu não estaria vivo, né? Então, assim, a tireoide, brincadeiras à parte, né? Mas a tireoide é uma glândula endócrina que fica na região aqui da frente do pescoço, tá? Ela tem um formato, assim, meio de borboleta. E ela é uma glândula extremamente importante, porque ela produz hormônios T3 e T4 que agem em todo o nosso corpo e regulam o nosso metabolismo, sabe? Eu costumo falar para os pacientes que é como se ela fosse assim um termostato. O nosso corpo ele precisa de uma temperatura constante para funcionar, para tudo dar certo. A tireoide que faz esse controle, esse ajuste. Digamos que subiu muito a temperatura, tireoide está produzindo muitos hormônios, subiu muito a temperatura, tudo fica acelerado. Tudo fica mais acelerado. É o hipertireoidismo que a gente fala. Legal. Algumas pessoas chamam de a tireoide que emagrece, né? Porque fica aquela coisa muito acelerada. E tem muita gente que acha que é bom que tá emagrecendo, mas não é, porque tá sobrecarregando vários outros locais que tem receptor, por exemplo, o coração, aumentando o risco de arritmia. Então, é uma condição que a gente precisa tratar, e até com um pouco mais de urgência do que, por exemplo, o hipotireoidismo, que é como se esse termostato tivesse caído a temperatura caiu, tudo tá mais lento, mais devagar. É o hipotireoidismo. Então, acho que deu para entender bem, né, como que funciona. E quando é que, por exemplo, os principais casos onde acontece esse problema na tireoide, as principais doenças que surgem, por exemplo, a tireoide, ele é esse órgão regulador de uma maneira geral, como você está dizendo. Mas quando é que ele passa a desregular de uma maneira geral? Tá. Então, assim, disparado hipotireoidismo, que é essa lentidão, essa diminuição dos hormônios da tireoide, é muito mais comum do que hipertireoidismo, tá? E o hipotireoidismo, a principal causa é a presença de um anticorpo, que é o antitireoperoxidase, anti-TPO, tireoidite de Hashimoto, que a gente fala. É uma coisa comum, né? Eu acho que as pessoas escutam esse nome, tireoidite de Hashimoto. Eu não escuto muito não, não? Mas... É que pra mim é tão comum sim, que às vezes parece, né? Claro. Mas a principal causa é essa, a presença desse anticorpo, que pode ser alguma coisa genética ou pode ser também do paciente em si. Então, esse anticorpo, ele vai lá e destrói a tireoide. Vai destruindo, inflamando, destruindo a tireoide, até um momento que ela não consegue mais dar conta de produzir os hormônios que a gente precisa. E aí a gente precisa fazer o tratamento do hipotireoidismo. O hipertireoidismo são causas diferentes, assim. Então, na maior parte das vezes também é um anticorpo, que é outro anticorpo, sabe? Que vai estimular a tireoide a trabalhar mais, produzir mais hormônios e fica com esse corpo mais acelerado, que nem eu falei. Então, essas são, assim, as principais doenças e causas. Que são mais comuns, né? Quando a gente vê artista, ou que são os casos que acabam chegando pra gente, né, no jornal, o do brasileiro comum, entre aspas, acaba não chegando muito. Exato. E quando é que a gente precisa fazer a retirada dessa tireoide? Quais malefícios isso traz de uma maneira geral? Certo. Então, obrigado pela Porque a gente pergunta. tá, né, tirando o órgão regulador de temperatura do nosso corpo. Exatamente, tá? Excelente pergunta. Então, assim, a retirada da tireoide, a gente chama de tireoidectomia. Pode ser total, quando a gente tira toda a glândula, ou parcial, quando a gente tira uma parte. Parte da borboleta. Exatamente, um lado da borboleta. Um lado da borboleta. E existem algumas causas principais que vão levar à retirada da tireoide. A principal que a gente tem hoje é uma suspeita de câncer ou um nódulo indeterminado que a gente não sabe o que é. Precisa tirar.
para mandar para análise para a gente descobrir o que é. Ou se for uma suspeita de câncer, vai tirar também, porque, né, a gente precisa fazer o tratamento dessa condição. Também pode ser necessária a cirurgia quando a tireoide cresce muito. A gente chama de bócio. E aí acaba causando sintomas compressivos. Como eu falei, ela fica aqui, nessa região do pescoço. Então, logo atrás da tireoide está a traqueia, que é onde passa o ar. Então, se a gente tem uma tireoide muito grande, ela pode começar a dar uma sensação de sufocamento. E atrapalhar a respiração, né? Quando o paciente deita, ele fica com falta de ar, porque a tireoide pode acabar comprimindo a traqueia. Então, nesse caso, também está indicada a cirurgia. E, por fim, uma causa também que pode ser é quando a gente tentou tratar o hipertireoidismo de outras formas, ou a gente não consegue usar outros tratamentos para o hipertireoidismo, e aí precisa tirar a glândula mesmo e fazer a reposição. Então, como eu falei, os hormônios da tireoide, eles são vitais, não dá para ficar sem. Então, se eu tirei aquela glândula, que geralmente é uma cirurgia bem tranquila, tá? Preferencialmente é feita, assim, por cirurgião de cabeça e pescoço, tem poucas complicações. Geralmente o paciente opera, vai embora ou no mesmo dia ou no outro dia, assim. O que a gente precisa ter de cuidado? A gente vai precisar repor esses hormônios, né? E a forma da gente repor esses hormônios é através da levotiroxina. Já deve ter escutado Puran, Eutirox, Sintroid, Levoid, são marcas dessa formulação, assim, dessa levotiroxina. Que é o T4, na verdade, um dos hormônios. Mas a pessoa ela tem que tomar regularmente, a partir de agora, né? Pelo resto da vida. Entendi. Então, esse T4 no sangue vira T3 e vai agir. E a gente ajustando a dose para aquele paciente e controlando adequadamente, não tem outros malefícios, é vida normal. Porque em tese, então, você não pode viver sem a tireoide. Em tese, né? Você precisa dos hormônios que ela produz. E eu diria que você não pode viver sem os hormônios da tireoide. Isso aí. Interessante. Indo agora... Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.